a Ana Catarina Marques, ela que é designer de interação, mestre em crítica e história de arquitetura e urbanismo. Ana Catarina, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Quem também vai participar deste bate-papo aqui com a gente é o nosso parceiro aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Samuel Straioto. Oi, Samuel, boa tarde. Oi, Jéssica Dias, uma ótima tarde a você, a Paloma Rabelo, nossa entrevistada, Ana Catarina, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde a todos que nos acompanham aqui no Sagres em Tom Maior. Vamos começar então, Ana Catarina, assim, para entender um pouco mais de que maneira essa relação natureza e política ela pode acontecer, né? Quando a gente olha para a política, a gente vê que acontecem as eleições, os políticos são responsáveis por planejar, organizar, fiscalizar diversas áreas, né? Saúde, segurança, políticas, né? Como que isso acontece também na natureza? Não é possível, de alguma maneira, a gente se inspirar, a política se inspirar na natureza, se espelhar no que acontece na natureza, Ana Catarina? Oi, gente. Então, política, né, na sua origem, são as ações que acontecem na polis, que é uma cidade, né, um centro, onde existe um lugar onde as pessoas se reúnem e vivem e se organizam, né? Então, a política que a gente conhece hoje de presidente, governadores, partidos, vem dessa necessidade, né, de organizar essa cidade para que todos consigam conviver nelas. Desculpa, gente. E aí, a biomimética, como uma ciência nova, assim, não é nova, né, mas agora que ela está ficando mais conhecida, mais em evidência, ela é uma ciência que busca sempre um olhar para o que existe ao nosso redor, né, vivo, que são anos de experiência, né, que a natureza tem, né, os organismos, os seres vivos, eles estão evoluindo há muitos milhares de anos. Então, acredita-se que é um lugar onde a gente possa se inspirar, né? E a política que a gente vive hoje, ela já é uma coisa da nossa natureza humana, né? Mas na natureza tem outros seres, né? E eles se organizam de outras formas. Então, a biomimética, ela pode ser, sim, uma ciência onde você possa observar outras formas de organizações e vivências para poder tirar exemplos de como nós, humanos, podemos nos organizar na nossa cidade, raiz, né? Enfim. Samuel, fica à vontade. Dona Catarina está aqui com a gente, né, falando sobre essa relação de natureza e também política. Ativa aí o microfone, o som aí no Zoom aí, Samuel, porque a gente não está te ouvindo nesse momento. Agora sim. Perdão, Jéssica. Perdão, viu? Havia fechado aqui o microfone para evitar qualquer ruído. Bom, Ana Catarina, eu quero pegar aqui o finalzinho da resposta anterior, a sua explanação aí a respeito de exemplos que podemos encontrar na natureza. E aí lembramos que neste ano a gente vai viver um processo tão importante na nossa vida, que é o processo eleitoral. Lá no mês de outubro, nós temos aí, então, um período, né, que é tão importante para a escolha dos novos representantes, aqueles que terão a responsabilidade de fiscalizar, que terão a responsabilidade de construir políticas públicas pelos próximos 4 anos.
na natureza, a gente pegando esse gancho aí na eleição, na natureza também temos formas de democracia, podemos aprender na natureza formas de democracia e já nos preparando aí para esse processo eleitoral? Eu não sei dizer se existe uma forma democrática em alguma organização, porque eu não sei se dão esse nome, né? Mas existem organizações sociais, como as formigas, né? Que é um exemplo bem clássico que a gente vê, que elas vivem, né? Existem espécies diferentes, né? Biologicamente falando, de formigas que vivem em uma única comunidade. Cada uma tem uma função, tem uma ação, né? E aquele ecossistema, ele funciona, né? Ele cresce, ele se desenvolve a partir de uma organização pré-estabelecida enquanto sociedade daquele conjunto de indivíduos distintos, né? Então, eu acho que é um bom exemplo assim de outras formas de organizações que existem, né? A biomimética, ela não se propõe a copiar coisas e reproduzir, né? Ela se propõe a entender forma, função, causa, efeito, né, de algum organismo. Então, a natureza, ela se desenvolve, o organismo, em alguma forma para executar alguma função, né? Então, existe uma metodologia da biomimética onde você aprende a observar o que você precisa observar para ter respostas e inspirações para você modificar o que você faz, né? Então, não é uma relação, as formigas vivem assim e precisamos viver assim. Mas, para executar certa função, o que a formiga faz? Como que ela se organiza? Ah, isso é bom. Como que isso pode ser aplicado à minha realidade? Então, a biomimética, ela se propõe a esse jogo de perguntas, né, e de observação. Então, é uma ciência que pode ser usada assim para poder evoluir o nosso processo democrático, mas ela precisa ser bem usada, né? E aí, acrescentando a essa pergunta, tem um livro, né, que ele está sendo bem estudado recentemente, do Bruno Latour, um francês, que chama Políticas da Natureza. A abreviação é POM, P-O-M. Que eu acho fantástico, e eu acho que essa filosofia que ele propõe se conecta muito com a biomimética. Porque nesse livro dele, né, é um livro bem denso, complexo, ele sugere uma organização de uma polis, né? Ele não enxerga a polis enquanto homem e construção do homem. Ele enxerga a polis como a natureza, né? O homem e suas construções e criações. Então, ele vê o contexto da polis muito mais amplo, sem excluir a natureza que nos cerca e faz parte dessa polis. E aí ele acrescenta elementos da natureza no jogo político que a gente conhece, né? Então, o homem, ele tomaria papéis, por exemplo, eu poderia em uma situação específica, né, numa Câmara de Deputados, um deputado poderia representar a água, ser a voz da água, mostrar
a necessidade da água, né? Então, ele meio que traz uma teoria filosófica que tem várias pessoas estudando de várias áreas, onde a natureza começa a receber voz, e aí o nosso processo político ele começa a ser muito mais sustentável, porque a gente tira a visão apenas humana dele, né? A gente coloca a nossa visão naturalista, né? Então, eu acho que, resumindo a pergunta, né? Eu acho que a biomimética ela vem ajudando esse processo político a partir do momento que ela começa a fazer parte com questões certas, né? A gente tem que saber o que perguntar para poder saber como a gente acolhe, né, o que a gente precisa e como a gente usa na natureza de fonte inspiradora. E, Ana Catarina, acho que uma fonte inspiradora é quando você fala a respeito aí de organização. Acho muito bacana associar esse exemplo das formigas, porque as formigas, elas prezam ali geralmente pela coletividade. Elas têm um propósito com as suas funções muito bem distribuídas, cada uma ali exercendo a sua função, mas pensando na coletividade. E aí, é claro, podemos trazer isso também para o nosso conceito enquanto sociedade e os nossos representantes, já que vivemos numa democracia representativa, em que temos alguns nomes que nos representam, eles são eleitos para isso, para nos representar. Então, nós temos aí também funções distribuídas e não a necessidade de termos aí um espírito individualista. Então, esse exemplo das formigas nos ensina bastante o nosso papel enquanto sociedade e também dos nossos representantes. Sim, foi super boa essa referência, porque a natureza ela é resiliente, eficiente e sustentável, né? São características básicas que acontecem no meio natural. Então, essa coisa do público e do privado, né? Que na política que são que é a base da política e que geralmente os nossos governantes confundem, né? A minha ação privada, as ações que eu tenho na minha casa são diferentes das ações que eu tenho como ente público na sociedade, né? E a natureza, a formiga, né? Exemplo disso, ela tem isso claro, né? Ela tem a ação dela para a coletividade, né? Cada uma tem a sua função que precisa ser exercida e que no coletivo traz um resultado que faz todo sentido para o desenvolvimento daquela comunidade, né? Que é a lógica da nossa vivência também, né? A gente vive em sociedade, na coletividade, em prol da coletividade, né? Existem alguns indivíduos na natureza, né? Que eles não são indivíduos tão sociáveis, né? Mas existe uma característica específica para ele, tipo, ele exerce esse papel porque no ecossistema geral ele tem uma função, né? Então, o seu papel de indivíduo e da coletividade precisa estar bem entendido numa sociedade para que você possa fluir e agir de acordo com essa sociedade, né? E o que a gente vê hoje em dia é isso que você falou. O indivíduo, ele pega ações individuais e coloca isso como ações públicas, né? Então, é fácil ele decidir colocar um parente na vaga do seu gabinete, porque para ele está fazendo bem para a família dele, né? Mas ele esquece que aquela função ali é uma função para a coletividade, né? Que existem pessoas que podem
concorrer àquela vaga, e quem estiver naquela vaga não vai estar agindo para o familiar, né? Vai estar agindo em prol de uma sociedade a qual esse político representa, né? E aí, assim, eu costumo dizer que esse conceito de público e privado é um conceito que os políticos não conhecem, né? Eu acho que a maioria das más ações que acontecem aí é essa falta de consciência que na natureza isso sei lá, faz parte, né, em seres que possuem menos consciência que nós, né? Então, é uma fonte inspiradora mesmo. Ana Catarina, você já trouxe esse exemplo das formigas, né, que eu achei super interessante, mas mesmo que inconscientemente a gente pode citar movimentos dentro da política que a gente pode notar também na natureza. Você explicou que não é uma coisa copiada, né, não é um copia e cola, mas existem certos, para poder exemplificar mesmo, existem movimentos que a gente pode exemplificar e entender como essa construção é feita? Eu acho que tanto na política como na sociedade, né? Para a gente poder sobreviver, cada um exerce uma função, um trabalho nesse mundo, né? Que no conjunto a gente consegue viver num sistema onde eu consumo o que eu não faço, né? O que eu não consigo produzir, mas que eu preciso. Na minha sociedade humana, eu consigo consumir aquilo porque tem outro que tem essa capacidade e faz, e a gente se organiza assim, né? Então, de uma forma bem mais complexa, o que acontece nas formigas, nas abelhas, né? Em outros grupos, a gente faz. Eu acho que o que a gente... eu acho que o que acontece é que, por causa da nossa complexidade, a gente se perde, né? E na natureza, a gente tem organismos mais simples que essas ações são diretas, né? Então, assim, a abelha, a formiga soldado, nem sei se é mesmo esse nome, mas... existe uma formiga que ela tem um porte físico mais forte, mais estruturado, maior, né? Que ela faz a proteção não só do formigueiro, como ela guia as formigas operárias na busca de insumos para a alimentação dela, né? Então, assim, o que as habilidades, né, pessoais de cada indivíduo, né, do indivíduo, contribui para esse ecossistema, né? Então, por exemplo, na política, o político que nos representa, ele está nos representando por uma causa que ele se dispôs a defender, né? Então, a partir do momento que ele não faz essa defesa, ele parou de cumprir a função dele, né? Que eu acho que, por exemplo, numa organização mais simples, né, como a das formigas, isso é claro de se ver, né? Ou a formiga é excluída, né? Enfim, ela simplesmente ela não faz parte do ecossistema, né? Então, assim, esse jogo de observação para a gente poder entender o que a gente não está fazendo certo, porque até para a gente olhar e entender o que não funciona, a gente pode olhar outro sistema, né, para a gente poder se reconhecer, né, como se a natureza fosse também uma forma de espelho, né. Mas aí eu não sei se você me pediu um exemplo da política na natureza e vice-versa. Não sei se eu respondi.
Ana Catarina, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para abordar um ponto que é em relação a essa escolha de líderes. Cientistas políticos já investigaram e constataram que nós, humanos, também escolhemos nossos líderes baseados na questão da atratividade. Esse é um critério que também é válido na natureza, para os animais? É super válido. Os pássaros, eles desenvolvem as cores para poder atrair o seu parceiro. As flores, né? Cada flor tem uma forma para poder atrair o seu polinizador, né? Ou até para repelir também, né? Na natureza a gente tem as mutações, né, de forma para repelir, para se proteger. Então, essa coisa da gente poder escolher o político que a gente tem alguma conexão, alguma empatia, algum reconhecimento que seja estético, é super válido, porque isso faz parte da gente, né? Agora, como nós agimos com consciência e a gente não age visceralmente, né? A escolha é só por essa questão visceral ou não, né? O que mais traz essa escolha? Quanto mais complexo o indivíduo, maior são os elementos de escolha que ele tem, né? Então, ele não vai ser atraído só por uma cor, né? Mas ele vai ser atraído pela cor, pela forma, pelo cheiro, né? Porque pode ter uma cor que atrai ele, mas o cheiro não. Então, não é uma flor que eu quero colonizar, porque aquele cheiro não condiz com a fonte que eu quero, apesar da cor ser aquilo, né? Então, na nossa política é a mesma coisa, né? Então, não é a questão estética, né? Existem outras questões também que a gente precisa ficar atenta. Ana Catarina, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Até a próxima, gente. Prazer. Conversamos aqui no Tom Maior com a Ana Catarina Marques, ela que é design de interação, mestre em crítica e história de arquitetura e urbanismo. Agradeço também a participação do nosso querido Samuel Straiotto. Samuel, muito obrigada. Até uma próxima aqui no Tom Maior também. Até uma próxima, Jéssica Dias. Um abraço a você, a Paloma. Os nossos agradecimentos novamente, Ana Catarina. Muito obrigado aqui por participar deste momento conosco aqui na Sagres. Até uma próxima oportunidade e um bom final de semana a todos que nos acompanham. Jéssica. Tá aí mais um episódio da nossa série